hino. Então, por favor, antes da gente introduzir o próximo assunto, nossa produção vai tocar o hino. Devido à conquista de hoje, Flamengo tetracampeão da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Assim faria. Ô, João Guilherme, assim estou fazendo para introduzir a conversa e introduzir aqui a reportagem do Álvaro Loureiro, que acompanhou a final. Vamos ver. Amigos dos canais Fox Sports, São Paulo e Flamengo decidiram a Copa São Paulo de Futebol Júnior na manhã desta quinta-feira no estádio do Pacaembu. Um jogo movimentado desde os primeiros minutos. Logo na primeira chegada ao ataque, o time carioca abriu o placar. Escanteio cobrado por PP e gol de Wendel. Depois, o São Paulo controlou a partida e teve chances para chegar ao empate. Toró tirou do goleiro, mas a bola tocou na trave e saiu. O tricolor aproveitava bem os espaços nas laterais e levava perigo ao Flamengo. No segundo tempo, os paulistas tentaram chegar pelo alto. As melhores chances foram de Gabriel e Rodrigo. Final 1-0, vitória rubro-negra. Flamengo tetracampeão da Copinha. É uma copinha maravilhosa, né, que eu fiz, independente do que vinha acontecendo comigo, eu pude fazer um ótimo jogo hoje e terminar com chave de ouro. A gente teve uma conversa e cada um prometeu um pro outro que faria o máximo, daria carrinho quando for, entrasse na bola do jeito que for para o melhor desempenho da equipe. Foi isso que aconteceu, cada um deu o máximo e o resultado que foi o título. O capitão Hugo Moura levantou a taça e fez a festa com a torcida que foi ao Pacaembu. Depois da vitória, o técnico Maurício Souza exaltou a superação dos meninos, que perderam muitas peças antes e durante a competição e ainda assim garantiram o título de forma invicta. Durante a competição, a gente deu prova de que a superação iria nos levar onde nos levou, né? Então, eu acredito que acabou, mesmo a gente não conseguindo jogar o que a gente jogou durante a competição, mesmo a gente não conseguindo reproduzir as boas partidas, a gente teve brio, vontade e seguramos o resultado contra uma equipe extremamente qualificada e que fez um belo jogo. O presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, também participou da premiação e comentou a conquista dos meninos. Foi uma campanha sofrida, né, com muita dedicação, muita entrega, com a cara do Flamengo mesmo. Esses meninos sofreram, se contundiram, tiveram que se dividir, jogar o Campeonato Carioca, né, mas tudo deu certo no final e estamos aqui comemorando aí mais uma copinha. Do estádio do Pacaembu, em São Paulo, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. E a pergunta está lançada. Flamengo tem a melhor categoria de base do futebol brasileiro? Participe com a gente via Twitter com o hashtag Expediente Futebol. Comemoração e agora tem essa galera que está voltando da Copinha, tem os jogadores que estão atuando no Campeonato Carioca, vai ser uma briga boa aí para ver quem fica, não no time principal, né, que vai voltar, mas nesse elenco profissional, né, Edmundo? Porque tem muita gente que vai servir para compor o elenco profissional para ter aquela chance tão esperada. Eu que sou oriundo das categorias de base, sempre torço para que os meninos da base tenham mais oportunidade possível. Acho que é muito melhor você promover um garoto da base para compor elenco. Se você for para contratar pontualmente, aí eu preciso de um lateral esquerdo e não tenho aqui no meu elenco e na base ainda não tenho certeza que posso lançar esse garoto. Aí você vai e contrata pontualmente. Não é o caso dos times do futebol brasileiro, que na maioria das vezes contrata para dar satisfação à torcida ou manda embora treinador pelo mesmo critério. O Flamengo está mostrando que tem muitos jogadores promissores, jogadores até que na temporada passada não foram usados no elenco do Flamengo, foram para outros times, no caso do Ronaldo, por exemplo, e mostraram o seu bom futebol, perdendo espaço no time principal para medalhões, né, que vieram e não deram conta do recado. Então, a conquista da Copinha, o gol do Lincoln ontem, a ascensão do Vinícius Júnior, enfim, tudo isso que está acontecendo em 2018 se dá porque a diretoria do Flamengo passou a olhar um pouco mais para a base, olhar com mais carinho e dar oportunidade a esses meninos que têm mais fome no bom sentido. Tem mais vontade, mais gana, mais raça. E toda conquista, ela te traz bons frutos. E
sub-20, né, do Flamengo mostrou que tem ótimos jogadores que a maioria deles, num futuro próximo, num momento oportuno, vão ser aproveitados. Eu gostei, por exemplo, eu estava de férias, me agradou não ter visto o Flamengo contratar 10 jogadores, como fez na temporada passada e sucumbiu não conquistando títulos importantes, né? Conquistou o Campeonato Carioca. Porque ele sabe que tem ali na categoria de base jogadores para suprir a ausência de um Diego, de um Everton Ribeiro, eventualmente. Então acho que isso me deixou Moreno, né? Mas é uma contratação pontual. Um grande jogador que se destacou no Atlético Nacional, né? Foi para a Europa, não se deu bem, e aí você traz numa oportunidade, até porque o Berriro está machucado, enfim. Mas não saiu. Queria contratar o Pablo, não foi possível, que aí eu acho que precisa mesmo, e talvez com a não chegada do Pablo, o Léo Duarte possa ter mais oportunidades, e aí vai se ajustando, o Carpegiani vai enxergando em que posições ele precisa, mas tem uma frase, eu joguei no Flamengo, joguei mal até há pouco tempo, mas tem lá, craque o Flamengo faz em casa, eu acho que essa máxima tem que prevalecer. Além do craque se faz em casa, o técnico se faz em casa também, e conhece muito bem essa história, porque o Carpegiani comprou a ideia de que tem que valorizar realmente a base e não ficar gastando dinheiro para trazer jogador mediano. Gasta-se muito no futebol brasileiro, não é o Flamengo, não. O futebol brasileiro gasta muito com contratações de médio para baixo porte, jogadores razoáveis apenas, não precisa ser muito inteligente. Se o cara é muito bom de bola, ele não sai da Argentina e vai parar no Brasil, ele vai direto para Espanha, direto para Itália, direto para Inglaterra. Então aqui vem o mediano para baixo, meia boca. E o Marlos Moreno, desculpa, Edmundo, veio porque foi o Rueda que indicou. Não dava mais tempo de dizer não. Tem 3 jogadores aí, né, Rodrigo, que já são titulares. Só para completar, por favor. Só para completar. Por favor. Igual o Marlos Moreno, tem 10 no Flamengo. Sim. Eu só espero que ele não tire... Eu espero que ele não tire espaço do Lucas Paquetá. Aí é que eu vou chegar. Mas não é só o Paquetá, porque tem o Viseu já despontando, tem o Vinícius Júnior que vai ter mais minutagem nessa temporada. E aí, precisa do Marlos Moreno? Essa é uma boa pergunta. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Só lembrando que ainda tem o Giovani, hein? É isso que eu estou dizendo. Outra contratação pontual. Você traz um jogador... Tá lá. Você traz um jogador que fez sucesso em 2016. Erro. Sim. Você traz um jogador que fez sucesso em 2016. Não marca um gol desde março de 2016. Não fez um gol no Girona, não fez um gol no Deportivo La Coruña. E agora vem para o Flamengo. E com esse investimento, que não é um alto investimento, mas é claro que tem que dar uma explicação para quem comprou. E aí acaba tirando... De repente, do Vinícius Júnior não vai tirar, porque o que o moleque está jogando nesse início de temporada, deram a 10 para ele. Quem chega em campo e não sabe qual é a história do garoto, e alguém fala, sabe que esse moleque só tem 17 anos? É incrível olhar para o campo, ver o moleque jogar e saber que ele só tem 17 anos. Que joia, que pérola o Flamengo tem na mão, até a metade do ano, porque depois ele vai jogar. A base indo muito bem. São lances aí mesclados que a nossa produção coloca para você acompanhar da Copinha e também do Campeonato Carioca. O lance do gol do Vinícius Júnior foi fantástico, né? Ele arranca pela direita, dá uma caneta Lincoln, né? No passe do Vinícius Júnior pro gol do Lincoln. Eu estava ontem lá, acompanhei, entrei no rodada com o Quesada, enfim, com o PVC, e ontem na coletiva o Carpegiani falava disso. Né, que eu venho batalhando isso aqui durante a temporada anterior, e algumas contratações como o Giovânio, o próprio Conca, é você tirar esses moleques da fila. Que o cara sobe, depois de um medalhão vem ele, aí você bota um outro medalhão entre eles e fala, agora, tem que botar. Você contrata um Giovânio, por exemplo, ele não vai ser banco de um garoto. Se for banco de um garoto, contratou errado. Ontem o Giovânio foi vaiado no jogo, inclusive. Ele era banco, não foi titular nesse time de garotos e foi banco. O trio da frente foi Vinícius Júnior, Paquetá e o Lincoln, né? E ontem, na reserva do Lincoln, estava um garoto que se destacou na Copinha, o Vitor Gabriel, que não pôde jogar, né? Que estava suspenso da final. Então, assim, o Flamengo tem aí uma
uma boa safra para trabalhar durante muitos anos. O próprio Lincoln é uma outra joia, o que vocês vão observar, eu já tenho visto alguns jogos de baixo, né? Fiz Brasileiro Sub-20 a final, o Flamengo acabou perdendo para o Atlético Mineiro aí mesmo, na Ilha do Urubu. Tem bons valores, tem o Clebinho, lateral direito. Eu já tinha visto o Jean muito bom, hein? E que é legal que ele bota a camisa para dentro, já chama a atenção que é diferente, né? Usar a camisa para dentro hoje em dia, ninguém quase usa, e ele é muito bom tecnicamente. Então, assim, claro que eu não estou dizendo assim, bom, Carpegiani, esse é o time para Libertadores, não é, mas é o time para compor o seu elenco para a temporada, porque aí você traz o Marlos Moreno, e eu discuto, e o Giovânio, por exemplo, você tira a chance de um menino desse, da posição desses, de entrar num time, porque a primeira substituição vai ser olhar quem, o Giovânio ou o menino? Ah, não, bota o menino. Olha a jogada, essa foi a jogada lá, Fábio. Ele ganha 2 vezes, ele faz o giro 2 vezes até conseguir a jogada com muita técnica, ele faz outras ao longo da partida, o Lincoln foi muito bem, o Paquetá está voltando. Para sábado, para o Clássico, o Carpegiani já disse que vai botar mais 1 ou 2 aí do time que vinha jogando no ano passado para jogar, porque o time parou também 13 de dezembro, está voltando agora, o Rômulo começou jogando, enfim, o Ronaldo Edmundo voltou muito bem, jogou bem ontem contra o Bangu, já estava no banco, enfim, aos poucos ele vai dando ritmo a esse time. Agora, precisa trazer medalhão? Medalhão, ok. Jogador para apostar você já Quantos anos tem o Wallace, Fábio? 21? 22? Wallace, o volante? 22. É. E a contrapartida é essa. O Carpegiani concorda com isso que a gente está dizendo. Que não vem mais, né? Então, mas se vier, vamos deixar a expectativa. É uma contratação pontual que o Carpegiani entende que esse é o cara que vem para ser a tal da contratação pontual que o Edmundo está falando. Para ser o dono da vaga. Esse é legal, Sim. Porque ele tem uma idade bacana, pode fazer sucesso no Flamengo e lá na frente, dependendo da composição, pode ser vendido, não sei se o Flamengo contrata, compra só uma parte, só empresta, enfim, é um jogador que pode sair valorizado. Aí o Marlos Moreno, tudo bem, não é tão ruim assim, porque é um jogador jovem, pode de repente, né, sei lá na frente o Flamengo pode comprar uma parte ele veio dele. Empréstimo, mas em termos de negócio a gente não pode assegurar. Tudo bem, mas é jovem. Trazer jogador jovem é legal. Participação nos jovens. E o Marlos Moreno não precisa de tempo, não é? Como todo estrangeiro, quando não tem tempo para adaptar. Precisa, é isso que eu digo. Pode ir para o banco já no final de semana. Sim, ele pode ir para o banco, ok, ele vai entrar. Banco de reserva. Demorou o Borja, vamos pegar o Borja no Palmeiras, não está demorando, agora essa é a temporada dele. Foi uma compra, um investimento. Para que você traz um garoto para dar tempo a ele se você tem garotos na base? A gente está vendo. E vem cá, deixa eu colocar uma coisa na roda, me permita, comandante. E o Júlio César? Porque está rolando uma história que o Júlio César conversou com a direção do Flamengo para jogar até a metade do ano. Mas a informação que eu tenho é que pediu muito alto. O Flamengo fez uma contraproposta e ainda não teve resposta. Tá, mas esse para jogar para jogar é isso que eu queria entender. Veja só. Tem que entender. Eu tô falando do Júlio César, não vamos confundir. Júlio César goleiro. Quem tá ouvindo vai confundir Júlio César com César. Júlio César goleiro, que era do Flamengo. Estava no Benfica. Encerrou a carreira. Era a informação que teria encerrado a carreira. Ele postou o Cauê. Ok. O César é o goleiro que terminou a temporada vestindo a camisa do Flamengo, jogando tudo. E que vai começar como titular. O César começa como titular até o Diego voltar e o contrato dele se encerra ao final da temporada. Sim. Então, na metade do ano, você pode perder o César. E se você faz um contrato de apenas 6 meses com o Júlio César, você também perde o Júlio César na metade do ano. Mas o Júlio César vem para fazer, digamos, um encerramento mas isso não pode ser sério, gente. Se realmente o Flamengo, o goleiro do Flamengo, o Carpegiani, entende que o Júlio César ainda é goleiro profissional, que se faça um contrato de 1, 2 anos com ele. Mas não fizeram isso com o Sheik no Corinthians? Porque se for... Mas é totalmente diferente. Segundo o Sheik disse que o Flamengo precisa de goleiro? Não sei. O Corinthians... Não, peraí, responde minha pergunta. Hoje não. Tem a lógica. Hoje não. O Corinthians precisa de atacante? Mas é o Sheik, o atacante? O Corinthians precisa de atacante? Sim. Então tá respondido. Eu queria fazer Não é o Sheik. É outra... Então, se precisasse de goleiro do Flamengo, talvez não fosse o Júlio César também. Sim, talvez não. Para jogar o Carioca. Eu queria fazer uma análise um pouco mais complexa, robusta sobre a base, porque a base, para quem não acompanha, a gente acompanha muito futebol profissional, principal, e não acompanha o calendário da base. Vai muito além da Copinha. A Copinha é o torneio de base do país que tem mais visibilidade. Mas você tem no meio do ano a Taça BH, você tem no fim do ano a Copa
RS. Tem o brasileiro, o Cruzeiro foi o campeão. O Cruzeiro é o campeão brasileiro sub-20. O São Paulo ganhou, foi o último a ganhar do Brasil a Libertadores, vai jogar a Libertadores da categoria. O Atlético campeão da Copa do Brasil. Então a gente tem uma impressão, muita gente tem a impressão, quem ganhou a Copinha tem a melhor base do Brasil. Não é necessariamente isso. Os dois finalistas, que tem dois grandes times e que tem tradição na base, digamos assim, tiraram jogadores que poderiam jogar na Copinha para outros torneios. O Carioca, que o Flamengo está jogando, é um grande exemplo. O Vinícius Júnior não poderia jogar a Copinha, ele tem idade para isso. O Lincoln tem. O São Paulo, no começo ali com o Dorival, usou o Bissoli, que poderia ser o centroavante do São Paulo na Copinha, poderia ser o Marquinhos Cipriano. Os dois melhores, eu não entendi. O Flamengo e o São Paulo são os dois melhores? Não, são dois times que têm muita tradição, que revelam de jogadores e poderiam jogar, chegaram à final da Copinha, mesmo abrindo mão de outros jogadores que teriam idade para jogar. O Edmundo, em 92, o Vasco ganhou, o Edmundo não jogou. O Vasco ganhou em 92 sem utilizar o Edmundo. O problema da Copinha, Rodrigo... Então, eu quero dizer o seguinte, então, você tem times que investem mais e o Flamengo passou, na gestão do Bandeira de Melo, a investir mais na base, em produção de talentos, vai melhorar a estrutura agora, o profissional, mas também para a base. E a base fica com o que está sendo utilizado. Exatamente. Então, a tendência é de melhorar. Os times brasileiros estão investindo mais, até pela questão financeira. Você não tem como manter grandes estrelas, investe na base. Mas um Vinícius Júnior que você vende, você compra um CT. Quantos serão utilizados no time titular? Porque é o seguinte, Copinha também virou... Os caras comemoram o título da Copinha como se fosse título de campeonato de Libertadores da América. Copinha não é para ganhar. Copinha é para revelar jogador. Porque fica uma disputa da base dos times incrível. Não, já vi técnico da base ser demitido porque perdeu o final de Copinha. Cara, tem umas coisas que são absurdas no futebol brasileiro. Aí o cara ganha a Copinha, o Flamengo revelou aí esse time, já tinha revelado a geração do Paquetá, o Santos foi 3 vezes campeão na década, o Corinthians 3 vezes na década, o São Paulo revela muitos jogadores, mas quantos desses jogadores realmente chegam nessa transição de base ao profissional para brilhar no profissional? Por isso que muita gente entende que o Santos é o que melhor aproveita. O que é mais importante? Os grandes de São Paulo. Claro. O Santos, ele, talvez por uma pressão menor da sua torcida... Não é que muita gente entende. Olha, 5 anos, os últimos 4, 5 anos, os últimos 4, 5 anos, depois da saída da Unimed, do Fluminense, o Fluminense só usou os meninos de Xerém. Por vontade ou por necessidade? Por necessidade. Por necessidade. E era a referência, o Santos também. Eu sou muito apaixonado pelos meninos. Volto a dizer porque eu fui oriundo das categorias de base. E aí você quer, almeja subir para o time de cima. Eu concordo com você. O objetivo principal é formar. Mas ganhar é ótimo. Ganhar chama atenção. Tu viu esse menino, Vitor Gabriel? É. Pô, tu viu o gol que o menino fez? De área a área. Pô, é um gol espetacular. É um menino forte. Não dá para dizer que ele está pronto. Ele entrou ontem no jogo. Seria injusto da minha parte dizer que ele está pronto. Mas esse garoto tem que ser testado. E ele tem que ser testado, minha humilde opinião. Ele, Vinícius Júnior, Lincoln, todos os meninos, Paquetá. Como foi. Paquetá para mim hoje já é uma realidade, né? Não precisa de teste. Mas ele tem que ser testado, na minha humilde opinião, o Quesada, num time titular, num time pronto, um time jogando bem. Não é pegar um cata-cata, um monte de refúgio, jogador que não deram certo, bota o menino aí. A chance do menino ir mal é bem maior. Sim. Agora, a chance do menino ir bem, arrebentar, é botar ele num time pronto, um time entrosado. Claro. E eu acho que é isso que o Carpegiani está tentando fazer. Tentando preparar melhor o time dele, o principal, porque visa as competições internacionais, né, Libertadores no caso, e para pontualmente ir botando uma pérola, uma joia dessa para poder jogar. Fazer um comentário só sobre rapidamente, porque talvez eu não me fiz claro. Eu acho importantíssimo ganhar. Eu estou dizendo que para a base, ganhar não pode ser o final da história. Claro ganhou e tudo bem. Aí você tem um monte de time campeão da Copinha. Quantas vezes esses caras uma coisa que é fundamental? Isso que eu estou cobrando. Sabe o que é uma coisa que é fundamental no que você está dizendo? Para você formar, o time sub-20 tem que jogar igual o time principal. Esse time aí que tá treinando... Porque se você joga de 3, você joga 3-5-2, por exemplo, e o principal joga 4-4-2, já, olha, essa imagem... Você já não forma, porque ao invés de ala, você vai precisar
de lateral. Isso, o modelo de jogo tem que ser igual. Só um minutinho, essa imagem é do treino de agora, à tarde, do Flamengo. O Clebinho está treinando ali entre os profissionais. A gente está vendo os rostos conhecidos aí, o Rodolfo, o Giovânio, o Hever também ali. Diga, Rodrigo. Eu queria falar da importância do Carpegiani. Quando o Rueda saiu e se especulou da contratação do Carpegiani, no começo para fazer um cargo de supervisor, administrar ali um gerente de futebol, e eu aprovei pelo conceito de jogo, filosofia de jogo, qualidade de jogo. O Carpegiani tá vencendo, tá 100% no Carioca, e o que ele tem falado pra molecada todo jogo? Ganhamos, não convencemos. É importante ganhar, mas tem que convencer. O técnico da base do Flamengo, ele admitiu, o São Paulo foi bem melhor. O Flamengo hoje, na final da Copinha, fez um gol de escanteio com 3 minutos de jogo e o São Paulo criou 200 chances de gol. Acontece no futebol. O São Paulo foi melhor na partida e perdeu. Ele reconheceu. Os jogadores do Flamengo falando o seguinte: a gente gosta de propor o jogo. Tem um conceito de jogo que a gente não conseguiu colocar em prática. Ganhamos, tá bacana, tal, que é o discurso afiado com o Carpegiani. O Carpegiani, eu imagino, desde a base, ele vai querer fazer um conceito de jogo do Flamengo que propõe o jogo. Lembrando um pouco o Flamengo dos anos 80, time que tem muita qualidade na troca de passes, né? Que envolve o adversário, tem mais posse de bola, que coisa que a gente não está vendo em algumas partidas. O Flamengo está vencendo no Carioca, mas nem sempre convencendo, como foi hoje na final da Copinha. Ali, Alex Muralha treinando, César também. Savoia, a Copinha, é óbvio, revela, ganhar título é importante, mas tem time que até esconde jogador, não coloca para jogar a Copinha, hein, Savoia? É verdade, Hamilton. A Copinha ela é uma vitrine. O jogador que disputa sub-17, sub-15, sub-20, chega, ele quer jogar a Copinha porque tem transmissão pela TV. Antigamente tinha até pela TV aberta, né? Então é uma forma de o jogador se apresentar ao grande público que está acostumado a ver o futebol. E esse público, nessa época, nesse período, nesse ato do futebol profissional, não tem nada para assistir aqui no Brasil. Então, aproveita e vê a Copinha. Agora, eu penso a categoria de base, o Edmundo falou uma coisa taticamente, tudo bem, tem o lado tático, tem que jogar como joga o time de cima, mas eu acho que a categoria de base, ela tem que ser importante para formar o jogador. Por exemplo, como é que chuta uma bola? Se o cara é destro, tem que aprender com o pé esquerdo, ser canhoto com o pé direito, como é que passa, como é que se coloca, como é que ele lê o jogo, como é que ele passa a analisar adversários, a importância dele analisar adversários, acompanhar como um todo o futebol e até educação. Eu falo educação pelo seguinte, eu acho que com o tempo, na medida em que o nível intelectual for crescendo, for aumentando, na medida em que o futebol tem cada vez menos espaço e o jogador depende mais até da inteligência do que do físico, né? Embora o físico seja importante, o intelecto do jogador vai ser muito importante. E a educação passa também pelo exemplo dado hoje pelo São Paulo. São Paulo jogou mais do que o Flamengo, criou mais chances e perdeu o jogo. Vocês viram o que aconteceu ao final do jogo? Ao contrário do exemplo do Cueva, os meninos aplaudiram, fizeram uma fila, respeitaram o adversário, respeitaram a vitória do Flamengo. Também tem um grande time, tem uma grande base, né? Foi tudo muito bonito e isso faz bem para o produto futebol. Eu acho que essa é a grande lição que a gente tem que tirar dessa Copa São Paulo e principalmente dessa final. E outra coisa, se depender dos dirigentes que organizam a Copa São Paulo, eles arrebentam com os jogadores. Os caras jogam 3, 4 partidas em 7 dias. Isso é injusto com o jogador. Vira e mexe, jogador com cãibra. Quer dizer, a própria organização da Taça São Paulo, ela não respeita o atleta, que nem está formado ainda. Então tem muita coisa para a gente discutir antes de falar que a Taça São Paulo é isso, é aquilo. Quer dizer, deveria haver um pouco mais de profissionalismo de quem organiza. 100 e tantos clubes disputando um torneio de alguns dias, 3 semanas. Isso é um absurdo, é um absurdo. Por quê? Porque tem time de empresário. Então acho que o futebol brasileiro tem que aprender com esses meninos do São Paulo, que hoje deram, e do Flamengo também, que hoje deram um grande exemplo do futebol profissional e para os marmanjos também, inclusive o seu Cueva. Savoia,
Eu joguei categoria de base, né? E joguei mirim, infantil, juvenil, júnior, até o profissional. E em todas as categorias tem 30 e poucos atletas. E eu via ao longo dessa trajetória minha alguns jogadores se perderem. Eu concordo com você. Acho que no dia a dia você tem que formar atletas e homens, porque nem todos serão profissionais de futebol. Mas você tem que formar homens para que eles encarem a vida depois. Eu já vi pais de amigos meus chorarem, falarem, cara, meu filho passou 15 anos, 12 anos, 13 anos aqui e na sua grande maioria sem poder estudar porque moravam longe e tinha que priorizar uma coisa ou outra e priorizavam o futebol, né? Porque é o sonho de todo jogador. E aos 19, 20 anos, o pai não sabia o que fazer com o menino, entendeu? Então, assim, eu concordo com você, os clubes têm que não só pensar nos milhões que vão faturar com a venda desses jogadores para o exterior, de alguns, né? Porque nem todos são. Mas tem que se preocupar com o caráter, com o homem e com o futuro desse atleta. Não só usar como uma laranja, que você espreme, tira o máximo de caldo possível e a hora que não joga fora, que não tem mais nenhum caldo ali para tirar, você joga fora. Vamos ao treino do Flamengo, Ninho do Urubu, ao vivo, Juliano Lima aqui no Expediente Futebol. Bem-vindo, Juliano. Tudo bem, Hamilton? Boa tarde a todos do Expediente Futebol. O treino do Flamengo nesse momento acabando, né? Finalizando o treino do Flamengo, daqui a pouco teremos entrevista coletiva. Quem vai falar vai ser o Rômulo, que entrou na partida contra o Bangu. E também o Lincoln, autor do gol, fez o primeiro gol dele no time profissional. Vai falar com a imprensa também para falar desse momento do Flamengo, né? Dessa oportunidade. E principalmente, por ser tão jovem, 17 anos, falar também da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dessa brilhante campanha, esse 4º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele que pode falar muito bem dessa base do Flamengo e de futuro, já que ele já está sendo aproveitado pelo time profissional e a expectativa dele quanto a esse time da Copa São Paulo que o Flamengo pode aproveitar para a próxima temporada e também para a sequência aí 2018, 2019 e por aí diante. Vale lembrar, o Flamengo venceu o Bangu por 1-0, conseguiu 3 vitórias, 100% de aproveitamento, esse time da base do Flamengo conquistando uma excelente campanha até então no Campeonato Carioca. Isso não acontece desde 2012, que o Flamengo não tem esse aproveitamento do início da competição. E agora pela frente o Vasco, e o Paulo César Carpegiani deixou claro que o time vai ser mais experiente. A tendência é realmente aproveitar os garotos, colocar mais alguns jogadores mais experientes. A tendência é que o Viseu jogue contra o Vasco no ataque, né? O Paulo César Carpegiani pode aproveitar o Viseu. O Cuejá, novamente, como jogou contra o Bangu, deve jogar contra o Vasco também. O Lucas Paquetá e o Rômulo foram aproveitados contra o Bangu, também jogaram contra o Bangu. A tendência é que entrem também contra o Vasco, mas ele não quer forçar todo o elenco, né? A etapa inicial, né, desse planejamento era que o Flamengo entrasse com a equipe principal contra o Vasco, mas voltou atrás. Os fisiologistas acharam melhor não, seguindo o planejamento. Então o Flamengo deve colocar um time misto, aproveitando um pouco mais dessa experiência para o clássico contra o Vasco desse sábado. Então daqui a pouco, Rômulo vai falar em entrevista coletiva e também o Lincoln, autor do gol na vitória contra o Bangu. Volto com você, Hamilton. Legal, Juliano Lima atualizando notícias do Flamengo nesse final de treinamento no Ninho do Urubu.